começando o podcast Medida Certa. Eu sou a doutora Nadia Lauro e hoje a gente vai falar sobre o que tem de mais moderno na interseção entre medicina, nutrição, ciência e movimento. E para isso eu convidei o Dr. Gustavo Veiga, médico do esporte. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Nádia. É um prazer estar participando aí do seu podcast. Eu gostaria que o doutor falasse sobre as suas especializações para a gente entender melhor sobre como que esse assunto vai fluir aqui no podcast. Vamos lá. Eu sou médico com formação em medicina há 23 anos, né, 23 anos e meio aproximadamente, e fiz especialização e título de especialista em medicina esportiva, né, há pouco mais de 15 anos. E dentro dessa minha área, eu acabei por força dos casos de consultório, voltando a minha abordagem muito para o paciente de obesidade e performance com longevidade, né? Então, hoje meu trabalho perdura aí por cerca de 15 anos dentro desse segmento, né? Ótimo. Vamos começar falando então sobre o exame de bioimpedância, a diferença que ele faz no tratamento dessa parte de emagrecimento. Então, quando a paciente faz o exame, a gente consegue ver, né, por exemplo, às vezes ela perdeu peso, mas pelo exame de bioimpedância a gente vê que teve muita perda de água ou às vezes até perca muscular. Então, como que o doutor avalia, assim, além do exame de bioimpedância, nos exames de sangue, que a dieta está funcionando para o paciente? Legal. A bioimpedância, eu acho que ele é um método fundamental, tanto para o profissional que está abordando o paciente no emagrecimento, quanto para o próprio paciente entender a importância de um planejamento nutricional e médico durante esse tratamento. É muito comum a gente ver falsos emagrecimentos, né? Uhum. E o desapontamento vem lá na frente, quando o paciente só segue a redução do peso absoluto numa balança convencional. Então é muito importante a gente estar realmente usando um método bem elaborado, bem conceituado, uma balança importante, com boa precisão, para afastar ou minimizar o máximo possível a perda dessa massa magra, seja Uhum. músculo, seja uma desidratação excessiva, porque não só isso pode denotar uma má conduta em relação ao paciente, que de repente não segue um planejamento da dieta adequadamente, mas também o risco de potencializar lesões, se ele pratica esportes, né? Potencializar doenças lá na frente, a própria queda do metabolismo basal em Uhum. seguida, que é um dos maiores motivos do efeito rebote, é o maior medo do paciente. Então, a bioimpedância ela precisa estar inserida nesse quadro pela forma prática que ela dá para o profissional estar acompanhando, né, esse processo de emagrecimento, em especial o paciente da obesidade, do sobrepeso. Acho que quando mais perto do peso adequado ele vai chegando, mais preciso precisa ser essa avaliação para evitar que ele perca essa massa muscular, né? Uhum. E essa parte da alimentação também. Eu acho que quando o paciente vai chegando ali no peso ideal, ele precisa ter a dieta calculada, para ele saber quanto que ele vai comer ali e não ter esse reganho de peso depois. Sim, eu acho fundamental esse feedback mensalmente. Eu Uhum. falo sempre para o meu paciente, ó, esse momento é um momento de feedbacks mensais, porque isso ajuda a construir a solidificação do resultado. Então, se o paciente não entender a alimentação dele, com a nutri dele, com o profissional que está cuidando, ele tem grandes chances de fazer rebote. Ele precisa entender o conceito de adaptar um novo modelo alimentar. Sim. A grande Novos maioria hábitos, são né? novos hábitos. A grande maioria dos pacientes que estão acima do peso, eles tiveram uma circunstância trágica ali que levaram ao ganho de peso. Sim. Seja ela patológica, e aí o papel do médico identificar um distúrbio do metabolismo, um Hormônio. hipotireoidismo, Uhum. um déficit hormonal, até uma compulsão alimentar Que aí entra na parte patológica, emocional, que né? entra tudo isso. Então isso criou algum hábito, às vezes por pouco tempo ou por muitos anos, que precisa ser corrigido. E aí, se o paciente não entender esse processo, ele acha que aquilo ali é transitório e que ele vai poder levar a vida que ele levava ao momento Voltar, que né? levou ele ao ganho de peso. Quer dizer, ele precisa estar olhando aquele processo mensalmente e construindo um novo modelo, um novo Uhum. eu. Se ele não fizer isso, a chance é muito grande dele fazer um efeito rebote, né? O efeito sanfona, né? Como todo Isso. mundo fala. Eu acho muito importante trabalhar essa parte do comportamento, da mudança de hábitos. Um dos que eu mais uso, assim, que eu gosto de falar com os pacientes, é comer devagar. A diferença que faz na parte digestiva, nas partes de trabalhar a consciência e a percepção daquilo que você está comendo, num tempo maior ali, né?
E sobre os exames de sangue, o que que o doutor geralmente costuma analisar ali nessa parte do emagrecimento ou até do anabolismo? Bom, o exame de sangue, eu sempre falo para o meu paciente que ele é complementar, né? Então, o exame de sangue ele não pode ditar as regras e fazer o diagnóstico por si só. Vários, inúmeros pacientes chegam ao meu consultório há muitos anos já com os exames todo grifadinho, bonitinho. Já jogou tudo ali na IA, no Google, no chat GPT e ele já fez uma interpretação isolada de todos os parâmetros. E não é assim. O que eu explico para o paciente é que o exame de sangue é fundamental, lógico. Muitas vezes a gente repete alguns parâmetros, mas ele ajuda juntamente ao entendimento clínico, ou seja, da conversa com o paciente, da Uhum. percepção que o médico está tendo de Sintomas. sintomas e sinais, né? Eu brinco que às vezes só do jeito que o paciente entra no consultório a gente costuma fazer diagnóstico, né? E isso é verdade, funciona muito bem. Quando você percebe a opacidade de uma pele, a feição, o brilho de um cabelo, o tom de voz, a postura, você já está fazendo um diagnóstico ali, principalmente no paciente acima do peso, né? Então, claro, o exame de sangue é fundamental, a gente vai analisar ali insulina, a gente vai analisar parâmetros de hemoglobina glicada, que é a média do índice de açúcar dele ao longo do dia todo, você vai analisar parâmetros hormonais, principalmente em pacientes 35, 40 a mais, estão susceptíveis a alguns declínios, até fisiológicos, e a gente vai entender se esses parâmetros estão facilitando para que ele ganhe peso, se faz parte do quadro. Quer dizer, eu brinco com o paciente, quem veio primeiro? O exame alterou e aí você ganhou peso? Ou você ganhou peso e aí o exame Uhum, uhum. alterou? Então, e aí vem a história, né? Quem a gente trata, o paciente ou o exame? O paciente. Uhum. Então, às vezes, numa conversa bem feita, clinicamente, você descobre que aqueles exames que estão alterados, na verdade, são consequências do hábito. Em algumas coisas você tem que corrigir hábito, tem que corrigir uma postura alimentar, e aí a importância de você fazer um tratamento conjugado com profissionais, né? Então o médico ele não vai conseguir só com o exame e o paciente ali tratar anos de erros de um paciente como esse, de Desses sobrepeso, hábitos de diferentes, hábitos né? irregulares e tudo Uhum. mais. Mas é importante, são esclarecedores, os exames nos ajudam muito, né? Os exames de sangue são muito importantes e é muito gostoso realmente quando você está perto de dar uma alta com maior distanciamento entre as consultas para o paciente, você observar ali o parâmetro de um colesterol bonito, de um exame hormonal, uma testo, né? Uma testosterona otimizada, você vê uma insulina baixa, uma glicemia, um açúcar no sangue baixinho, e um Uhum. paciente refletindo esses resultados no hábito de vida dele, mostrando o que ele melhorou, que ele está se sentindo bem, que ele está se sentindo com mais energia, mais disposição, mais satisfeito com o novo modelo alimentar. As coisas elas se encaixam, né? O exame, a percepção do paciente e a percepção do profissional que está tratando esse paciente. É, e como que muda a vida, né, da pessoa, assim, Totalmente. não só os hábitos, mas ela passa a se sentir mais feliz, mais disposto, então a melhorar essa parte dos exames de sangue não é só no exame que a gente vai ver, né, em É, tudo. é muito legal. A gente vê, só colocando essa questão do exame de sangue, muita gente chega lá depois de ter emagrecido uma boa quantia, né, emagreceu muita gordura corporal e fala: "Olha como meus exames estão bonitos, doutor". Uhum. Aí eu falo assim: "Eu não quero saber do seu exame, eu quero saber o que que você está De sentindo". você. "Ah, eu estou sentindo que eu estou bem, que eu acordo com disposição, que finalmente eu tenho vontade de ir à academia, de fazer meu treino, de fazer meu cardio, tenho vontade de viajar de novo, de trabalhar, de render". É isso Eu que falei: que "É vale a pena, isso né. que é o resultado que a gente busca". O Uhum. exame legal? Ótimo, perfeito. Mas o exame legal ali, apenas um número e o paciente todo estragado, não tem valor nenhum pra gente, né. Sim. E pensando agora, voltando no emagrecimento, né, a gente tem o exame de calorimetria. Eu atendi uma paciente que mesmo com a dieta de déficit calórico, não estava tendo resultado, então pediu o exame de calorimetria, a gente viu que o metabolismo dela estava realmente muito lento. Como que que você utiliza esse exame de calorimetria na sua conduta, né? Porque eu, como nutri, seria mais ali na parte calórica dessa alimentação. Mas como que dá para acelerar o metabolismo dessa paciente? Legal. É boa, ótima pergunta, né, porque às vezes a gente pega um paciente já acima do peso, e muitas vezes eu peço a calorimetria e a gente chega ao diagnóstico, à conclusão de que o metabolismo, pela calorimetria, que é um exame que tem uma precisão o mais próximo da realidade que a gente Sim, consegue sim. ali, um dos melhores métodos, um exame simples, né, não invasivo, 10, 12 minutos você realiza um exame desse.
Então, você consegue detectar ali uma diminuição de metabolismo. Legal. Você vai analisar exames complementares, estilo de vida do paciente, o quadro clínico, e ver que precisa aumentar o metabolismo do paciente. O que que eu faço para aumentar o metabolismo? Eu digo que são várias estratégias Uhum. simultaneamente, né? A principal delas é um bom balanço nutricional bem equilibrado. Você pega um paciente com metabolismo lento, muitas vezes ele chega no seu consultório já em dietas por conta própria, com Sim. restrições severas de carboidrato, por exemplo. Eu falo, olha, esse é um dos principais fatores que pode derrubar teu metabolismo. Né? A gente sabe que o carboidrato é gerador de glicogênio, que vai gerar energia celular e vai também entregar essa energia para o teu metabolismo trabalhar para você. Isso é legal o doutor falar isso, porque hoje muita gente coloca o carboidrato como vilão, né? Sim, e às vezes a gente fala, ó, calma aí, Não é a gente assim. está falando do carboidrato errado, né? Aham. Então a gente está falando de carboidratos bons, boas fontes energéticas e que pode muito bem levantar, melhorar essa ação metabólica. O estilo de vida, treinamento de força, a musculação, é um dos principais métodos para você aumentar o seu metabolismo. Eu brinco com o meu paciente, falo, ó, você quer gastar mais energia? Você quer queimar mais caloria? Ganhe mais músculo. Uhum. Quanto mais massa magra você tem nesse sentido, mais fonte de queima você vai ter, mais atividade metabólica você tem, mais você queima caloria e mais você poderá comer. Uhum. Eu acho Claro isso que fantástico. adequadamente. Eu falo assim: você quer comer mais? Aumenta a tua massa Aumenta, é. muscular. Porque é como se desse mais trabalho para o corpo manter aquela estrutura de músculo Boa. ali, É né? isso Isso aí. fica mais. Metabolicamente é isso. Isso. O tecido muscular ele tem uma necessidade de suporte energético muito maior. Muito maior. Então ele exige muito mais do sistema metabólico. Veja bem, a massa muscular, ela é uma carne que para se manter viva, ela precisa de muita energia. Então ela Uhum. só pede, né? Aí o paciente vai e come errado, tira carboidrato ou faz jejuns prolongados, aplica uma canetinha Sim. mágica, fica sem comer e quer o resultado. Ele vai perder a massa muscular, ele não vai fornecer energia para ela. É a hora que ele perde músculo em vez de estar perdendo gordura. Então uma boa musculação, a musculação é capaz de deixar o metabolismo basal, o mínimo de metabolismo do paciente ativo por dias. Uma sessão Que de treino legal. de musculação, né? O aeróbico é um dos exercícios que mais queima ali por minuto, calorias, realmente muito bom. E eu brinco que o que ele pode fazer por nós é comer bem, comer adequadamente, bem balanceado, bem equilibrado, mas também treinar muito bem. O exercício combinado, aeróbio ou Uhum. aeróbico, e o exercício muscular é a melhor formatação ali para você ter um casamento bom de melhorar o seu metabolismo. Ah, tem medicações para isso, tem suplementos para isso. Sim, mas sozinhas elas não dão resultado. Tem que ter essa combinação desses fatores, né? Ótimo. E qual que é a diferença para o paciente fazer o exame de ergoespirometria, tanto para a parte de emagrecimento quanto para o anabolismo? Que diferença que faz? Legal. Para o pessoal entender, a ergospirometria é um Isso. exame muito interessante porque ele combina vários objetivos. Com o exame de ergospirometria, o paciente vai, no caso lá na clínica, a gente faz muito na ergometria, na esteira Uhum. ergométrica, né? Então ali eu avalio principalmente três parâmetros fundamentais: a atividade cardíaca, a atividade pulmonar dele e vou medir o VO2, o condicionamento aeróbico dele, a potência aeróbica, quer dizer, eu vou avaliar como é que está a potência desse sistema aeróbico dele, se ele tem um bom rendimento ou não. Via de regra, quando a gente faz esse exame, a gente já consegue também elucidar algumas situações. Eu posso chegar para o paciente e falar: olha, você nem pode fazer o exercício ainda, porque nesse exame seu a gente diagnosticou aqui que você tem a sua pressão, ela se comporta de um jeito de risco, ela aumenta demais, então você vai precisar ir a um cardiologista, fazer um tratamento com o seu médico, equilibrar isso daí. Você não tem condições de fazer um exercício aeróbico de médio esforço, que é o ideal para uma queima calórica, com o comportamento da sua pressão. Nossa, Olha, muito importante, sim, né? Olha o risco. fundamental. Você está desenvolvendo uma arritmia aqui que você nem estava percebendo. A gente vê muitos casos desses, a gente faz ergospirometria há muitos anos e a gente tem vários casos lá de pacientes saírem de lá com indicação de ir ao cardiologista e voltar para a gente já com história de que Uhum. fez cateterismo, teve que fazer intervenções. Caramba. E são pacientes que iriam para uma academia aí sem saber o que está acontecendo. Pulmonar, do ponto de vista respiratório, então distúrbios de bronquite, broncoespasmo por esforço, vários diagnósticos, né, a gente consegue ver ali por esse exame de Que ergospirometria. legal. E claro, a ergospirometria, depois que tudo está tudo legal, a gente também vai usar os parâmetros da frequência cardíaca dele. Como esse exame a gente analisa toda a respiração, os gases inspiratórios e expiratórios, existe toda uma ciência
que os treinadores gostam de trabalhar em cima desses números que a ergospirometria nos dá. Legal. Então, eles conseguem personalizar um treinamento a partir dos índices de resultados que a ergospirometria nos dá. Ele consegue dar a precisão de qual é a frequência cardíaca. Na academia a gente fala em zona-alvo de treino, né, Uhum. para ter maior queima calórica, para ganhar resistência, para ganhar explosão, para ganhar o tão sonhado condicionamento. Então, ele consegue prescrever um treino baseado em índices personalizados desse Nossa, isso paciente. é Então, muito é legal, muito né? legal, você otimiza o resultado de um emagrecimento, você otimiza o tempo que essas pessoas têm hoje para treinar. Tempo é hoje algo tão valioso para todo mundo, então muita gente está lá treinando de forma inadequada, porque acha que quanto mais intenso esse treino, mais caloria ele vai queimar. Sim. Nem sempre ele sai da zona alvo ali, ele mais consome outras fontes de energia do que a própria gordura que ele quer queimar. Então esse exame, ele direciona muito bem também a intensidade e os modelos de treinos para essas pessoas. Nossa, muito legal, muito Bem legal. interessante. E agora falando sobre a parte de soroterapia, né? Hoje em dia é muito comum, eu atendo muito no consultório, paciente com alergia, intolerância alimentar e que estão com desbiose intestinal. Então, quando acontece isso, né, o corpo não consegue absorver direito os nutrientes. E aí, se você passa um suplemento oral para repor, por exemplo, vitamina D, não vai resolver muito, porque o intestino não tá funcionando. Então a gente entra com a soroterapia para ter um resultado mais rápido, né? Principalmente nessa parte, eu acho muito importante a parte de energia, né? Disposição. Então, o paciente que tá com a vitamina D, B12 baixa ali, ele tem dificuldade de querer ir pra academia, realmente é uma falta de motivação, assim. Então, eu acho importante ter essa opção da soroterapia para fazer esse tipo de tratamento, principalmente nesses pacientes. Sim. Olha só, a soroterapia eu acho legal pontuar. Eu tive uma época da minha vida profissional que eu cuidei de aproximadamente 3.000, 3.500 bariátricos Olha para um só. serviço aqui no estado. E nesse grupo de população que são pacientes da cirurgia bariátrica, a gente sabe que existe a consequência de distúrbios de absorção de Sim. vitaminas, minerais, micronutrientes importantíssimos para a saúde dessa pessoa. Então, eu tinha pacientes que a cada 15 dias tinha que tomar ferro, tinha que tomar B12, tinha que tomar várias vitaminas e minerais. A soroterapia ela veio muito bem a calhar para esse grupo em especial de pessoas, mas com o passar do tempo, a gente começou a ver também que esse distúrbio, né, que é uma síndrome de desbiose intestinal, ela é muito comum a outros grupos de pessoas Sim. também, né? A gente tem muitas pessoas que têm Eu acho que constipação essa crônica. é muito comum, então, a gente ver esses pacientes, né, com essa parte da alimentação, com industrializados, com corantes, dieta rica em gordura hidrogenada, a parte dos fast foods também, então tudo isso acaba alterando a microbiota, atrapalha ali a absorção dos nutrientes. Eu achei muito importante o doutor pontuar essa parte da bariátrica, porque tem muita gente que faz a bariátrica e não sabe que depois precisa repor esses nutrientes e que só pela via oral nem sempre vai resolver. Isso, a soroterapia, então, ela veio exatamente enriquecendo a possibilidade da gente melhorar os resultados das pessoas, ter um resultado mais compatível com o trabalho, a partir do momento que a gente consegue colocar essas vitaminas, esses minerais, essas condições nutricionais, principalmente dos micronutrientes, em condições favoráveis para o tratamento, né? Muitas vezes o paciente ele pode não ser bariátrico, mas ele tem essa desbiose por outros hábitos ruins ou por ser um paciente inflamado, o portador de doenças autoimunes, por N situações. Um etilista crônico, né, um paciente que ingere muita bebida alcoólica, um paciente que tem a alimentação totalmente inflamatória, eles têm desbiose. E às vezes o tratamento, como hoje avançou muito as técnicas de emagrecimento, a gente consegue emagrecimentos com bastante resultado em pouco espaço de tempo, a gente também precisa de bastante resultado do ponto de vista nutricional, proporcionalmente ao que a gente vai propor para o paciente. Quer dizer, Uhum. não tem como você fazer uma velocidade 10 vezes maior hoje de emagrecimento e propor que da via oral o paciente tenha o mesmo nível bom que a gente precisa para esse emagrecimento. Ele não, Aham. às vezes, por conta da desbiose, ele não vai ter. E aí vem a calhar uma soroterapia, mas aí sim, sem protocolos. Esse negócio de protocolo para soroterapia Não já, fica já sai errado. personalizado, Não há né? personalização, não há individualização. Concordo. Tá, soro disso, soro daquilo. Não, isso não existe. Tá? Eu acho que o que precisa é uma análise individualizada, caso a caso, dose a dose, necessidade a necessidade. Isso. Né? Eu acho que isso é fundamental para o sucesso do Personalizado. tratamento. O Uhum. paciente não vai ser ludibriado,
ele vai adquirir ali uma substância que está realmente fazendo falta ou que potencializará uma necessidade de tratamento que a gente precisa ter dele, né? E aí a gente vai ter uma soroterapia séria, né? Com Com fundamentos resultado. clínicos, com resultados, com sustentação, sem estar ingerindo coisas desnecessárias ali que não está necessitando, né? Uhum. Então, E nessa parte hormonal, né? A parte de implantes hormonais, a gente tem aí muita coisa em evidência aí na parte de anabolismo também. O que o doutor geralmente costuma ver no consultório, prescrever? A parte de testosterona também, né? implante está no auge há muitos anos já, né? A gente começou a mexer com implante há aproximadamente 10 anos atrás no meu consultório. E nesse período para cá foi um boom, né, de implantes e na verdade o que a gente é a mesma situação, por exemplo, que a gente acaba de falar da soroterapia. Precisa de individualização, precisa de indicação clínica, precisa de critério, né? A gente está vendo um excesso de prescrições em algumas situações, onde o paciente ele espera muito de algo que ele nem precisa. Então, o implante é um método para se depositar ou regularizar uma certa deficiência, Sim. né? Então, o que a gente tem hoje sério são implantes hormonais para pacientes em déficit hormonal, né? E pacientes que estão, por exemplo, com quadros de sarcopenia, né? Que é a perda da força muscular, a Uhum. perda do volume muscular. Então, aí você tem alguns critérios para você fazer o implante ou uma reposição hormonal adequada nesse paciente. De fato, se a gente não olha para esse lado, esse paciente tem declínio, está em déficit hormonal, está em sarcopenia ou tem uma doença que necessita, uma indicação clínica que necessita desse hormônio, e a gente Uhum. não fizer nada por ele nesse sentido, ele é um paciente que está destinado a não ter o resultado ou ficar abaixo do que precisa ou até desistir do tratamento e permanecer com o problema, né? É porque os hormônios fazem muita diferença nessa É parte de tudo, né? metabolismo, Sim, né? Então, sim. É muito importante você ter os hormônios regularizados em função para disso. É ter a um mesma resultado. história, Nádia, que eu falei para você no começo. Muitas vezes o hormônio está baixo porque você tem todo um hábito inadequado. Uhum. Muitas vezes o hormônio está baixo porque você tem uma condição patológica que deixou o hormônio baixo, que não seja exclusivamente o sedentarismo e a obesidade, por exemplo. Às vezes você tem uma outra condição favorecendo a Às vezes deficiência hormonal. condição genética, Sim, a faixa etária, idade. Aham. idade, um sedentarismo avançado. Às vezes você tem que dar condições mínimas para esse paciente recondicionar, tá? Fazer exercícios de força com grande intensidade, média intensidade, estando em baixo nível hormonal, níveis de carência, você coloca esse paciente em risco potencial, fraturas, lesões importantes de sistema osteomioarticular. Então, é um paciente que requer uma avaliação minuciosa e um tratamento bem individualizado ali para aquela reposição. Aí, se ele vai escolher um método via implante, muitas vezes a gente coloca isso na mesa do paciente. Olha, como o seu tratamento vai ser de curto prazo, você não vai precisar colocar um implante que vai durar 6 meses, um ano para isso. Muitas Uhum. vezes você vai fazer só um ajuste mínimo, né, com algumas terapias combinadas em relação a uma via gel, uma Ah, via legal. injetável, Uhum. né? Agora, às vezes você pega uma paciente menopausada, um paciente em climatério, um paciente em andropausa, e aí sim Daí o você vai implante faz colocar um mais método, diferença. sim, é mais confortável, tem uma liberação um pouco mais controlada do que quando você passa para o paciente e você não sabe se ele vai fazer Tomar adequadamente lá certo, né? fora, se ele vai Aham. usar certo, se ele vai esquecer os dias. Então, realmente é um bom método quando bem indicado. Uhum. E eu queria que o doutor falasse sobre o body shape. Ah, tá. Esse equipamento a gente está a gente tá cheio de tecnologia chegando, né, no mercado do mundo do wellness. O Body Shape é uma máquina incrível, a gente também analisou no nosso para nossa clínica, né, uma esteira com um potencial de redução de peso fantástico, né, uma tecnologia muito bacana, com respaldo, né, com muito estudo clínico, e que está chegando aí para a gente para ajudar tanto nesse público do emagrecimento, através da tecnologia do infravermelho que ela tem. Então você consegue fazer um aeróbico, uma esteira ergométrica com um sistema a vácuo, Que né, legal. muito bacana a tecnologia que eles usaram. Então isso diminui muito a necessidade de você fazer grandes volumes de caminhada ali, o que poderia muitas vezes colocar em risco
uma articulação do joelho, um paciente idoso, um paciente com cirurgias de joelho, quadril, tornozelo. Ali você tem uma redução do tempo de execução, fazendo uma queima calórica significativa, de quase 1.000 calorias dentro de Nossa, que 30 minutos. interessante. Então, isso é muito legal. Eu acho que as tecnologias estão aí para serem usadas de forma Uhum. adequada, e eu acho que é interessante quando a gente une as estratégias, né, mas sempre deixando claro para o paciente que ele precisa ter uma ação em grupo, né? Ele precisa ter mudança de estilo de vida, um hábito nutricional adequado, ele precisa ter um acompanhamento nesse aspecto, um bom treinador, uma boa orientação do educador É, físico porque senão depois o especializado. resultado não se Não tem sustenta, né? sustentação. Eu acho que hoje o medo que todo mundo está tendo, a gente está vivendo isso, não é mais, em especial no público do emagrecimento, não é mais o fato de emagrecer ou não É emagrecer, manter. é manter. Então, Uhum. muita gente com muito medo de fazer tratamento, exatamente pelas experiências do que já viveu em termos de rebote, de Sim. efeito sanfona, da frustração de investir numa equipe toda, de repente, ou de abrir mão, entre aspas, né, do tempo Uhum. de descanso para fazer um emagrecimento e em poucos meses estar com o mesmo peso. Eu acho que precisa buscar um profissional capacitado para estar trabalhando essa transição desse estilo de vida para ele, né, para ter sustentação. É, porque é o estilo de vida modificado que é o que vai manter esse resultado depois. E Sim, agora vamos falar sobre um assunto que está muito em alta, mas que já tem muito tempo que a gente conhece aí essa tecnologia das canetas emagrecedoras e dos peptídeos. legal. O peptídeo e as canetas emagrecedoras, eu costumo dizer que é um capítulo à parte, né? É uma nova geração de tratamentos chegando em cargas de volume de possibilidades, né? Então, as canetas em si, que é o que está mais no ápice aí, Uhum. vieram com muita eficiência, mudando toda uma programação de tratamento do consultório de um médico, de uma nutricionista, do próprio paciente, pela eficiência que eles têm conseguido no emagrecimento, né? Sim, Eh, Tudo começou ali mais ou menos com a linha da liraglutida, que a gente conhecia como Saxenda, sim. foi a primeira canetinha. Lembrando, Já tem todas essas bastante anos, canetas né? por exemplo, o que que é peptídeo, né? Peptídeo, ela é um conjunto de aminoácidos. Então, quando você junta pequenas cadeias de aminoácidos, você já tem um peptídeo. E o peptídeo é porque ele tem uma ação de sinalizar para a célula o que que ele quer. Então, você pega um fragmento ali de alguns aminoácidos, junta e ele vai ter uma determinada ação na célula. Isso já é um peptídeo. O Uhum. GH é um peptídeo grande, por exemplo. A insulina é um peptídeo que tem mais de 100 anos amplamente usado, é o peptídeo mais vendido no mundo, que é a insulina, é um peptídeo. A ocitocina é um peptídeo. Até o GH a gente usa para crescimento, baixa estatura em crianças, Uhum. adolescentes, é um peptídeo. E em cima disso foram avaliando e montando novos peptídeos. E aí vieram essas canetas, elas são peptídeos. Então elas são um conjunto de aminoácidos que tem uma ação sinalizadora para a célula. A liraglutida, o Saxenda, foi o primeiro deles. Teve uma adesão um pouco menor, por exemplo, que o Ozempic, que é a Sim. semaglutida, por ter uma ação diária. Então o paciente tinha que ser picadinha todo dia. Aí veio a semaglutida com uma picadinha por semana, aumentou a adesão, aumentando também os resultados, a qualidade dos resultados dos pacientes. E hoje temos o Monjaro já no ápice, né, de resultados, né? Temos hoje resultados semelhantes, muito próximo ao que uma bariátrica Sim. consegue, quando bem conduzido, né? Eu digo hoje no consultório a gente está vendo muito isso. De cada 5, 6 pacientes que eu atendo por dia ali, 3, 4 já vêm com a complicação. Eu falo: "Doutor, eu estou vindo aqui consultar com Olha você, só. porque eu estava usando uma caneta indicada pelo amigo do primo do vizinho do meu amigo, né, Que trouxe de e não sei trouxe onde. para mim não sei da onde, no pneu de não sei o quê, e ali eu comecei a ter um emagrecimento, porém eu já estou engordando novamente". Então, uma má condição nutricional, né? A gente faz a bioimpedância ver que houve um sacrifício absurdo de peso de massa muscular, mulheres com grandes perdas de cabelo, perdendo tonificação de pele, desenvolvendo flacidez. Eu até brinco, falo assim: você está fazendo uma canetinha para virar uma múmiazinha? Vai ficar feia, né? Melhor Porque não, parar. não cuida da outra parte, né? Da parte Não. nutricional, da As pessoas têm, suplementação. muita gente tem o hábito de depositar todo o resultado em cima de um produto. É É muito mais verdade. fácil que fazer exercício, é muito mais fácil do que sentar na frente da Nutri e
contar todas as suas Acho dores para o eu gosto de falar profissional. assim, que é uma coisa milagrosa, porque Sim, saiu que o chá verde é bom para emagrecer. Ah, vou tomar chá verde que eu vou o boom do emagrecer. chá verde. Mas não é bem assim, né? Exatamente. E aí a gente está vivendo isso com a caneta. Só que a gente tem um lado obscuro disso, muito tenebroso, já é uma preocupação para a classe médica em especial, porque a gente está tendo um risco de ter uma geração futura, não tão longe, de Uhum, pessoas sarcopênicas e osteopênicas. Então a gente sim. vai ter um boom de pessoas sem massa muscular e sem massa óssea. O Uhum, nível de dependência dessas pessoas para ir ao banheiro, para tomar banho, vai precisar de cuidador, está altíssimo. A gente vê isso todo dia nos consultórios. A gente está vendo densitometria óssea com níveis de perda absurdos em pacientes jovens. Tá? A perda da massa muscular ela é um fator de risco, por exemplo, para Alzheimer altíssimo. uhum. Então a gente está vendo uma categoria de pessoas, uma classe de pessoas a nível mundial com muitos problemas futuros, com níveis de dependência e níveis de risco cardiovascular, risco de doenças neurológicas, degenerativas, por conta de canetas em má condução. Má condução do tratamento. Né? Ninguém quer fazer uma boa dieta. Precisa ser esclarecido que se não fizer isso, ele vai ficar doente. Uhum. E o Tá? exercício físico Sem junto. contar que mesmo com a melhor delas, né? Vamos pegar hoje um dos melhores peptídeos que a gente tem, que é o Monjaro, tá? Ele tem ainda um risco de mais de aproximadamente 20% do peso perdido ser de massa muscular. Quer dizer, a gente está trabalhando para minimizar essas perdas. Como? Corrigindo dieta, corrigindo alimentação, corrigindo hábitos, fazendo a musculação, mudando o hábito, não adianta. Se não houver uma mudança do hábito, não adianta, tá? Essa caneta, o Monjaro, é muito boa, é uma ótima Resultados medicação, muito é bons, um né? peptídeo excelente. Vai vir esse ano ainda a retatrutida, que eu já vou avisando, o paciente acha que por ser uma nova caneta, não vai precisar fazer musculação. Não, do contrário, ela vai ajudar muito no ganho na performance da massa muscular. Que Com legal. certeza ela é um produto espetáculo. Uhum. Já passou a Melhor fase ainda. 3 dos estudos, vai vir com tudo. Ótimo para quem usar direito, né? Para quem usar adequadamente. E aí existe uma outra linha, Nádia, de peptídeos, que são os peptídeos de alta performance, mas são todos em título de experiência ainda. E isso também é preocupante porque as pessoas estão adquirindo esses peptídeos em fontes inseguras, incertas, né? No mundo underground, onde a gente não tem respaldo. Não tem estudo ainda sério para a gente poder afastar as complicações, são estudos que estão em fase de experiência ainda. Tá? Então, Uhum. esses peptídeos, GHKU, TB, ipamorelin, tesamorelin, são peptídeos incríveis, tem muito a trazer para a ciência realmente, mas muito cuidado porque são produtos que ainda não têm respaldo, alguns com Estão em ainda teste. já diagnosticado, alguns com riscos potenciais de Olha câncer só. medular de tireoide, de problemas sérios Uhum. de câncer de pele, várias complicações ainda interrogadas, quer dizer, a gente precisa ainda de tempo para poder usar. Muito cuidado com esse tipo de peptídeo aí. Tá? E para finalizar, então, doutor, eu gostaria que você deixasse um recado para quem está assistindo o podcast dessa importância de tudo aqui que a gente falou sobre essa questão de mudança de hábito, de ter esse acompanhamento em conjunto, que é o que realmente vai fazer diferença para a pessoa manter o resultado depois. Eu acho assim que é um pouco do que eu falo também no meu dia a dia do consultório, Nádia, é que hábito de vida, uma boa ação de exercícios, ela é fundamental para você manter a sua qualidade de vida e a sua prevenção a doenças que ninguém quer ter, de Uhum. fato. Mas eu acho que quando a chave vira é quando você vê que você gosta de fazer isso. Sim. Né? Eu digo para o meu paciente, você não precisa estar shapeado, trincado, Tá riscado, se não é sentindo uma bem. obrigação, mas você tem que estar se sentindo bem, você faz o seu check-up com o seu médico, está tudo bem também, você faz uma análise na sua nutricionista, você tem um hábito. Quando você passa a ter prazer com uma comida que é classificada como uma alimentação saudável, aí eu digo que você está livre do risco de um efeito sanfona de um Aham. tratamento desse, né? Então, eu não dou alta, por exemplo, para o paciente quando ele ainda sofre para comer comida de verdade. Eu digo: "Você não está pronto ainda. Vai continuar com a tua nutri, Uhum. vai continuar vindo aqui no consultório, a gente vai continuar supervisionando os seus parâmetros, conversando, falando das dores, das dificuldades, né, até que isso passe a ser
Natural. hábito natural, não seja uma forçação de barra. A gente brinca, a chave virou, né? Aham. Então, quando a chave virou, o próprio paciente vem e fala para você, e você nota nele que ele está Uhum. feliz. Eu acho que todo mundo quer estar bem, quer ficar bem, não há dúvida, né? A gente entende as pessoas que têm dificuldade em fazer exercício, de aceitar a necessidade, e é dever do médico, da nutricionista, do professor de educação física auxiliar essas pessoas, porque algumas têm mais dificuldade que outras, ninguém é Aham. perfeito, né? Vão errar. Eu tenho pacientes que engordam, voltam depois de 5, 7, 10 anos. Faz parte, a gente está aqui para isso, É, né? eu falo isso, eu falo, o importante é você voltar, é você Voltar. entender que voltar, a gente não vai estar ali para te julgar, a gente quer te Exa ajudar, a gente quer que você exato. melhore, porque na vida, às vezes, essa oscilação emocional também traz o ganho de peso. Então, a gente, como profissional, tem que apoiar esse paciente que voltou e está Sim. querendo voltar a ter ótimos resultados. Isso, quando o paciente volta, ganhou peso, eu acho assim que lá eu coloco para cima, eu falo: "Que bom que você voltou, Aham. né, a gente vai ficar feliz de novo, vai dar tudo certo, vamos lutar, vamos chorar junto, vamos sorrir junto". Mas nunca desistir do É, foco isso é em muito saúde, importante. porque eu acho que é fundamental você enxergar lá na frente a sua autonomia, você não depender de ninguém para fazer as coisas que você gosta, você ter Uhum. energia para viver, não tem coisa melhor que a vida, né. É isso, então, obrigada, doutor, por ter participado aqui do podcast, ter trazido tantas informações novas também, né, pro pessoal que está assistindo em casa. E para você que está em casa, esse foi o nosso segundo episódio do podcast. Eu quero convidar você para assistir os próximos. A gente vai falar aqui sobre saúde, sobre autoestima, até um pouco sobre o lado mais feminino. E é isso, se cuide na medida certa.